Mas que eu sou uma metralhadora ambulante de prospecção. Falei, eu tô sendo aqui mais seu pai do que seu amigo. Com toda a petulância do mundo, falei, cara, você tá maluco que eu vou vender seguro? Não foi de que eu fazia a venda porta a porta, né, cara? A quantidade de casais que se separam quando um adoece. Você é maluco? Não vou. Como você tá ganhando dinheiro? Ninguém fala, ó, tá ruim aqui, né? 70% dos homens abandonam as mulheres. Bingo. Como é que eu faço pra entrar? Opa, agora a gente tem que ver se você pode entrar, meu amigo. Projeção, carreira, que eu não parava de pensar nisso, eu não nasci sabendo falar sobre seguro. Até hoje eu aprendo. Às vezes as pessoas não entendem a oportunidade que é esse mercado. Pra ter uma liberdade sobre assessorar a tua família, inclusive. Porque se esse cliente tem um AVC e tá no estado vegetativo, sofre um acidente, tá numa UTI ou morre, a família vai receber o dinheiro do seguro, mas às vezes não sabe pra que era o dinheiro. Exato. O nosso segmento, qualquer pessoa que respira, ela pode ser prospectada, cara. Todo mundo pode ser, dentro da nossa vida social, um possível cliente. Contrato assim. O que aconteceu? O Lano teve um AVC e tá no hospital tal. AVC cobre. E sabendo os riscos que corre, né? Perfeito. Quantos casais que você já conversou e falaram? Temos um ou outro. Aí a gente tem casos públicos, né, na mídia, pessoas famosas que passaram por doença e ficaram sozinhas. Pra ter uma liberdade sobre assessorar a tua família, inclusive. Porque se esse cliente tem um AVC e tá no estado vegetativo, sofre um acidente, tá numa UTI ou morre, a família vai receber o dinheiro do seguro, mas às vezes não sabe pra que era o dinheiro. Exato. É estatístico, viu? Bingo. Estamos aqui com mais um episódio do Me Segure Cast, episódio de número 3. E esse número é cabalístico, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Estou com um convidado especial aqui do meu lado. Ele se chama Samuel Neves, representante comercial da maior agência em parceria da MetLife no Brasil, a agência Giants. Também responsável e influencer digital do canal Desce do Muro, que eu já fui convidado, inclusive, desse canal. Olha, essa resenha é boa. Depois segue ele lá no Desce do Muro, no YouTube e no Instagram, que esse cara é fera demais. E nós vamos falar sobre transição de carreira no mercado de seguro de vida e a importância da educação financeira, da proteção de renda na sociedade brasileira. Então, vamos direto ao ponto. Samuel, seja muito bem-vindo ao episódio de número 3 do Me Segure Cast. Caraca, Pim. Cara, satisfação enorme. Eu adorei a forma que você me apresentou aqui. Eu vou começar a usar exatamente as suas palavras, tá? Para mim é uma honra e um privilégio estar aqui, cara, fazer parte desse podcast, desse projeto maravilhoso que tem como pano de fundo aí ser um agente transformador de uma cultura que precisa cada vez mais evoluir para um tema tão importante que é a proteção em renda, a proteção de renda, a proteção em vida, que é o que a gente faz no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Aquele trabalho de formiga que agora a gente vai potencializar agora com essa ferramenta que é a internet, não é isso? É isso mesmo, perfeito. Show de bola. Eu não falei exatamente os bastidores, quem é o Samuel, porque eu quero deixar para ele se apresentar. Então vamos lá, Samuel. O público que não te conhece ainda, que vai seguir aqui através do Me Segure Cast, quem é o Samuel? Casado, solteiro, tem filho, não tem? Faça a sua breve apresentação, fica à vontade. Legal, cara. Bom, eu sou o Samuel Neves, sou casado com a Carolina Valadares Neves, papai da Alicia, que é uma menina linda, maravilhosa aí. Atuo na área comercial já há algum tempo, trabalho na área comercial desde quando me entendo como gente. Entrei para esse ramo de seguro há algum tempo atrás, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. Moro em São Paulo hoje, capital, torço esportes, é a minha grande paixão. Qualquer tipo de esporte, futebol é o meu esporte preferido, como qualquer brasileiro, né? Não o de praticar, mas o de assistir. Sou um atleticano nato, amante da vida e do que tudo ela proporciona para quem sabe vivê-la. Maravilha, maravilha. Belíssima apresentação. Aliás, a filha é linda, tem os olhos do pai e a carinha da mãe. Graças a Deus. Vamos lá, Samuel. Você falou um pouquinho de carreira e uma das questões que eu quero trazer aqui para o público de modo geral, e nós temos uma profissão, tanto eu quanto você, como líderes, gestores de novos profissionais, nós temos uma profissão muito importante na sociedade. Porque algumas profissões requerem algum estudo aprofundado. Exemplo, na medicina, tem a faculdade de medicina. Para odontologia, tem a faculdade de odontologia. E por aí vai. Na nossa área, na nossa carreira, hoje não tem um curso técnico ou uma faculdade específica para formar um profissional, um especialista em proteção de renda, para fazer uma análise de uma vida, a importância financeira. Então, me conta um pouquinho como que foi fazer essa transição, para quem não conhece,
Ele era propagandista, representante médico. E em algum momento da tua vida, alguém te convidou para, vem cá, vamos falar sobre educação financeira e seguro de vida no mercado brasileiro. Que momento que isso aconteceu e como foi para você fazer essa transição? Essa é a primeira pergunta e dúvida, inclusive, que muitos podem ter. Mas como que eu trabalho com isso? Uhum. Conta um pouquinho da sua história e como aconteceu isso. Legal, cara. Esse é um excelente ponto. Sobre as pessoas não terem acesso à informação sobre o que é fazer essa transição para entrar nesse mercado, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje conhecem alguém que trabalha nesse segmento e começam a criar conceitos sobre o que é o trabalho. Como funcionou a minha transição, né? Perfeito. Vou direto na sua pergunta. Eu vou voltar aí quase 15 anos atrás. Bons né? anos. Bons anos atrás. Eu, como você mesmo disse, eu trabalhava, antes de ser recrutado para esse segmento, eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu era propagandista, aquele cara que ficava com pastinha, diferenciando a substância e marca um do outro e fazendo relacionamento com a classe médica. Né? E eu estava numa zona de conforto, numa estabilidade, pseudo-estabilidade muito interessante, porque eu estava muito novo, 24 anos na época, né? Apesar de aparentar estar na mesma idade atual, né? Então, 24 anos, cara, eu tinha todos os benefícios que a indústria farmacêutica pagava, né? Então, eu tinha carro, eu tinha um salário interessante para a minha idade, eu tinha vários benefícios importantes e interessantes. E um conhecido meu, uma pessoa próxima, ele estava numa seguradora, estava muito bem, por sinal, era um excelente comercial, do qual eu já tinha contato com ele no meu primeiro trabalho. Sim. Né? E ele estava muito bem, e ele sempre compartilhava comigo tudo que ele vencia, tudo que ele ganhava. Na época, as redes sociais não estavam tão aceleradas assim, né? Sim. Era Orkut. Orkut e o começo do Facebook. Começo de Facebook, cara, mas ele tinha um hábito que eu achava, que eu admirava. Ele mantinha contato contando via SMS, via ligações, as conquistas dele, os avanços dele, né? E aí ele se tornou líder, cara. Olha só. Depois de um bom tempo, acho que depois de 3 anos dele trabalhando, ele se tornou líder. E ele tinha vendido o produto para mim. Você era cliente Eu dele. já era cliente dele, né? Perfeito. Com 24 anos, eu já era cliente dele. Solteiro ainda. Solteiro, eu já comprei o produto com ele, tá? Cara. E confesso que não foi somente porque eu era um cara amadurecido e quis entender. Teve muito mérito comercial de quem me abordava. Bacana. Porque foi um desafio para ele. Sem dúvida. Foi um desafio para ele. Sabemos disso. E aí, quando ele virou líder, ele falou, cara, vou chamar, né? Isso ele deve ter confabulado. Vou chamar aquele cara que com 24 anos comprou, né? Tenho acesso às informações dele, sei quanto ganha, sei como é que tá o padrão dele, sei como é que é a vida financeira dele, vou convidá-lo. Aí ele foi me convidar, eu, com toda a petulância do mundo, falei, cara, você tá maluco que eu vou vender seguro, meu irmão? Tô na indústria farmacêutica, tô aqui, ó, nadando, projeção de crescimento, sou um talento aqui dentro, você é maluco, não vou. Cara, vem cá, vem conhecer, vem no meu escritório. Aí fui no escritório, comecei a entender que os avanços não eram só avanços de falar, né? Eram avanços de realmente uma construção de patrimônio. Aí eu dei uma trucada nele. Falei, cara, beleza, eu quero saber exatamente como você está ganhando dinheiro e como é que é o potencial de ganho dessa parada aí. Porque falar que tá ganhando, todo mundo fala, né? Ninguém fala, ó, tá ruim aqui, né? Eu quero ver. Se você conseguir me comprovar, cara, você vai ganhar um cara que vai começar a olhar sobre outra ótica. Aí ele foi e mostrou, cara. Abriu o extrato. Isso, abriu o extrato, mostrou tudo. E aí, depois disso, eu falei, cara, como é que eu faço para entrar? Opa, agora a gente tem que ver se você pode entrar, meu amigo. Aí ele que te trucou. Agora o jogo mudou. Virou. Agora o jogo mudou. Agora a gente vai ver se você vai entrar. Veja só. E aí começou todo o processo seletivo. Eu fui assistir a palestras para entender o modelo de negócio, para entender o tamanho do mercado, projeção, carreira. E aí eu comecei a ficar atraído. Né? Pô, eu quero muito, eu quero muito, eu quero muito. Cara, o meu processo demorou cerca de 8 meses. Caramba.
Deu querendo muito para eu participar do processo e começar. Foram 8 meses que eu não parava de pensar nisso semanalmente. Semanalmente. Tipo, me tirou do foco, assim. Falei, cara, eu vou fazer isso. Ponto. Uhum. E aí, o resto é história, né? O resto é O história. resto é história. Aí, o resto é história. E aí, tamo aí. Mas Firme que e bacana. forte. Então, com 24 anos, bem empregado, ganhando bem, muitos reconhecimentos na sua carreira antiga, mas alguém que te mostrou algo fora da caixa, que o mercado financeiro, o mercado brasileiro, não vê a nossa profissão, até hoje, inclusive 15 anos depois, como uma profissão, uma carreira. Por isso que eu comecei falando. Hoje a gente não tem uma faculdade, não tem um curso técnico, nós temos uma certificação, ok. Mas entre ter a certificação e alguém que forma esse profissional, tem uma lacuna, tem um Gigante. abismo nisso. E por isso que eu falo da dificuldade de trazer bons profissionais. Porque ele começa a olhar e fala, tá, mas como que vocês aprendem? Como que isso pode dar dinheiro? Como que isso tem reconhecimento? Se não existe nenhuma formação para isso. Até entender que quem forma o mercado são as próprias empresas que estão por trás desse negócio. Então, com 24 anos, você abriu os olhos para isso. Começou cedo, né? Opa, comecei cedo. Começou Comecei cedo. cedo. Eu confesso que a minha oportunidade bateu na minha porta com 28, eu já achava que eu era jovem. Cara, chegou cedo pra mim. Eu comecei na área comercial, antes da indústria farmacêutica, eu fazia a venda porta a porta, né, cara? Uhum. Então, a prospecção tava na veia. E o propagandista, o meu setor, tinha que fazer prospecção também, cara. Muito bom. Porque, assim, quem é da indústria farmacêutica e pode estar nos ouvindo, normalmente, você sabe bem, porque você entrevista muitos profissionais da indústria, Sim. as pessoas recebem um painel com médicos pré-estabelecidos. O meu setor, eu recebi um painel, mas eu tinha que continuar a prospecção. Fora do painel. Exato, para eu colocar mais médicos, tirar uns, colocar outros. Cara, prospecção sempre foi um tema presente na minha vida. Olha que interessantíssimo, porque, cara, era a minha próxima pergunta. Quais habilidades que você transferiu da sua antiga profissão para a atual que fez você dar certo? Cara, putz, eu acho que assim, eu não nasci sabendo falar sobre seguro. Uhum. Até hoje eu aprendo. Uhum. Até hoje eu aprendo, tá? E muito. Com muitas pessoas. Eu não nasci pronto. Mas eu, desde o começo, e o meu primeiro contato profissional foi sempre ter o modo prospecção ativado para tudo. Assim, eu brinco com várias pessoas próximas que eu sou uma metralhadora ambulante de prospecção. Hoje a gente tá prospectando cliente, prospecta candidato. Cara, é uma máquina de prospecção. Sim. Né? Porque eu sempre gostei disso. Aí, pô, Samuel, mas o fato de você gostar, você faz... Depois, quando você gosta, você faz mais. O ser humano é assim, né? Uhum. O que você não gosta, você faz menos. O que você gosta, você faz mais. Aí você vai desenvolvendo técnica, vai melhorando cada vez mais. Então, qual que é o ponto, cara? Para mim, o que eu trouxe, não só da última experiência profissional, mas de toda a minha trajetória, foi sempre querer me conectar com pessoas para falar, para conhecê-las, às vezes sem intenções de venda, mas simplesmente para me conectar com outras pessoas. Então, até hoje, cara, eu sigo prospectando pessoas. Então, resumindo essa conversa toda, o que você trouxe de habilidade? A arte de me relacionar com pessoas e prospectar o tempo inteiro, a qualquer momento. Pensa, Pim. Eu vou me estender esse ponto porque às vezes as pessoas não entendem a oportunidade que é esse mercado, tá? E essa dica é valiosíssima. Olha só, a minha origem profissional é na venda B2B. Eu vendia para pessoas jurídicas, estabelecimentos comerciais, beleza? Eu podia vender para lojas, ponto. Uhum. Depois, eu fui para um segmento médico, que eu só podia prospectar médicos. Então, o enfermeiro, o dentista, o empresário, me interessava... Não interessava mais. Não interessava mais, né? O nosso segmento, qualquer pessoa que respira, ela pode ser prospectada, cara. Sim. Qualquer pessoa que respira pode ser prospectada. Se ela vai ser cliente ou não, se ela vai contratar ou não controlamos nossos resultados, né? Mas controlamos as nossas ações. Com certeza. Então, eu posso
me aproximar dela, eu posso prospectá-la, eu posso entender como é que tá a vida dela, ela pode entender como é que tá a minha, e eu tenho que entender se o meu produto serve para ela, primeiro, para saber se eu vou poder oferecer ou não. Então, para mim, a arte de prospectar e você manter isso ativo, se você tem esse gatilho, seu mercado é infinito. Costumo dizer, e eu acho que um resumo do que você está trazendo aqui, é a nossa vida social. Fazer da sua vida social um ambiente 24 horas de prospecção. Seja numa academia, num crossfit, na sala do médico que você faz consulta, no dono do canal, do podcast que a gente está entrevistando. Cara, todo mundo pode ser, dentro da nossa vida social, um possível cliente. Pode sair um possível negócio. Então, o que eu percebo, inclusive, nas pessoas, né, no mercado, de forma geral, dos consultores, é eles não entenderem, não executarem isso. Achar que a prospecção é só naquele momento de uma ligação ou quando você está atendendo um cliente e tem um pedido ali de recomendação. E não é só isso. O relacionamento no dia a dia, a conversa com as pessoas durante o dia. O dono da padaria, o dono do Lava Rápido, a loja que você mais compra roupa, o dentista, o obstetra da sua esposa, que, pô, nasceu seu filho, a responsabilidade da vida de duas pessoas que você mais ama na vida, na mão de um médico. Sua esposa e o nascimento do seu filho. Você já abordou esse médico? Você já falou com ele? Olha a oportunidade que tem na sua mão. Exato. Então eu vejo que as pessoas pecam muito nessa questão da vida social. É um lifestyle, cara. Lifestyle. Eu acho que é um lifestyle, né? A pessoa tem que estar em paz com isso. Perfeito. Tem que estar em paz e tem que estar em equilíbrio com isso. Isso para mim eu não faço esforço mais prospectando. Para mim é o modo operantes. É o modo operantes, é a forma como eu me movimento. Sim. É o nosso natural. É o natural, cara. É o nosso natural. A gente vai conversar, vamos conhecer novas pessoas e seguir uma vida. Temos um amigo em comum muito bom que, jogando futevôlei, fazia prospecção o tempo todo. Exato. As pessoas achavam que ele só estava lá brincando, lazer, e é onde saíram os maiores negócios que ele fez. Exato. Cara, quando eu vou e tenho experiências com países mais desenvolvidos pro tema, Sim. você vê depoimentos de profissionais que ganham dinheiro para jogar golfe, cara. Sim. Ganham dinheiro para praticar hobby. É isso. Então, eu acho do hobby virar um negócio. Exato. Então, cara, isso para mim é uma grandeza enorme. Você dominar a arte da prospecção. Entende? Fato. E, e nesse caminho eu já vi tantas ideias contrárias, cara. Tantas ideias contrárias do tipo, putz, vou gerar lead, eu quero tanta coisa, sabe? Que isso tá deixando de lado. Perfeito. Entendo, mas nem tudo são flores. E nós escutamos muito do nosso mercado recente as dificuldades que um profissional que faz essa transição logo de início, aquela dificuldade, além de ter que aprender a fazer algo novo, uma nova profissão, uma nova carreira, mas passa por algumas dificuldades de resiliência, às vezes psicológica, entendimento do teu nicho. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou no início e como superou elas? Como foi para você isso? Cara, a maior dificuldade que eu tive no início foi a qualificação do meu mercado. Tá? E eu vou explicar isso porque eu não quero que soe mercado é restrito, é para poucas pessoas. Não é. Mas, por eu ter entrado com 24 anos, há um tempo atrás, hoje em dia, a gente vê o quão o nosso mercado brasileiro vem amadurecendo e cada vez mais os jovens estão preocupados com isso. Quando eu entrei, nem tanto. Nem tanto. Tá? Então, eu precisava fazer um esforço descomunal para chegar nos objetivos que eu tinha pré-estabelecidos comigo e com os meus líderes. Então, qual era o ponto? Para eu conseguir converter uma venda nesse mercado inicial base, eu precisava falar com muitas pessoas. Mas assim, enquanto o cara do meu lado precisava falar com 3, eu tinha que falar com 5. Uhum. Era mais ou menos essa. Era quase o dobro. Quase o dobro que eu tinha que fazer. E a gente, quando está entrando nessa transição de carreira, pelo menos eu tive, vou contar a minha experiência, eu tinha o hábito de querer comparar, né?
Pô, se o cara tá fazendo menos esforço do que eu, será que a técnica dele não é melhor do que a minha? Será que eu não tenho que mudar algumas coisas da minha apresentação, da minha fala? Então eu convivi com isso muito na minha mente. Do tipo, será que eu tô fazendo do jeito certo? Sobre o mercado e sobre a possibilidade de ganho, eu estava muito claro, isso não foi um fantasma para mim. Mas o fantasma foi a eficiência do meu início. Uhum. Eu fazia um esforço sobre-humano para chegar nos resultados que eu pré-estabeleci. E não que eu alavanquei, tá? Não é uma conversa aqui piegas do eu quero ir pro limite. Não. Assim, foi um combinado. Cara, faz sentido para mim entrar para ganhar isso. Pô, para ganhar isso eu tenho que fazer isso. Cara, porra, vai ser difícil demais. Então, os primeiros 6 meses meus foram muito, muito, muito intensos. O que aconteceu no meu 6º mês? Não exato no 6º mês, mas Partir daquilo. naquele período. Cara, isso não é. Isso, eu não dá pra viver assim. Não dá pra viver assim. Eu, Uhum. tô saindo de casa às 7 horas da manhã, tô voltando 10 da noite. Máquina, sem parar. Assim, tudo bem, eu não vou conseguir viver assim, né? Eu vou precisar equilibrar, né, sobre esse tema. Aí eu comecei a receber, e pra mim a importância de você não entrar sozinho, saber com quem, pessoas experientes ao seu redor, eu recebi orientações muito iluminadas sobre transição de mercado. Mercado. Aí eu comecei a transitar mercado. Por quê? Máquina de prospecção. Tudo que vem, vem. Cara, pega essa máquina, pega essa bazuca e joga para um tipo de pessoa e se especialize nela. Foi exatamente essa mudança que aí eu peguei uma fase que aí eu fui ao contrário, né? Aí eu comecei a achar que eu era o super-homem, né? Tudo que vem vai. Era 3x3. Putz, aí foram outras armadilhas que eu criei, cara. Mas essa foi inicialmente, foi a minha maior dificuldade, cara. Legal, bacana. Falamos um pouquinho da sua transição de carreira, eu queria trazer isso para o canal. Nós falamos aqui especificamente para o nosso público sobre a importância da educação financeira, o seguro de vida, proteção de renda, blindagem patrimonial, sucessão. Já tive outros convidados que nós trouxemos esses temas, mas quando a gente tem aqui um profissional do seu gabarito, com uma carreira extraordinária, com muitas transições e etapas entre empresas, crescimento também dentro da empresa, de consultor para gestor, hoje como representante da maior seguradora do mundo. Então, é importante as pessoas também entenderem o preço que a gente paga para chegar onde chegamos. E pessoas que vão assistir o canal, que nos conhecem, também, às vezes, não conheceram a sua história. E é aqui deixar meio que um livro aberto para você trazer para essas pessoas e conectar com elas. Às vezes, a dificuldade que ela está passando nesse momento pode ser o que ela ouviu você falando agora, falando, é isso, é o que eu preciso. Nossa, comigo está acontecendo exatamente a mesma coisa. Então, a ideia iluminada de uma pessoa agora pode estar multiplicada por centenas, milhares de pessoas. E as dificuldades que você passou, pode ter alguém nesse exato momento falando assim, isso não é para mim. E de repente a pessoa fala, pera, o Samuel viveu isso, então isso também é para mim. E aí pode ajudar muitas pessoas a dar um restart na vida, na profissão, em um bom ânimo. Por isso que eu achei importante a gente trazer isso para o nosso início. Agora, entrando para o tema do canal, mitos e verdades. Ok? Que você já passou nesses 15 anos. Mitos e verdades que você já ouviu e que você quer levar para o nosso público sobre o seguro de vida. Mitos e verdades. Caraca, velho. Mito. O que é mito para mim de seguro de vida? Primeiro, que seguradora é feita para não pagar. Mito. Check. Outro mito que para mim é ainda do produto, né, do mercado, assim. Seguradora é feita para não pagar. Seguro é para gente rica. Seguro é para gente pobre. Os extremos, Os né? extremos, já ouvi. Seguro, isso aí é para quem tá rico. Isso aí é para quem tá ferrado na vida, que não construiu patrimônio, tá? Eu não preciso. É um mito. É um mito, cara. Conversa com qualquer profissional bem treinado, inteligente, ele vai te provar que você precisa, tá? Pode não contratar, mas precisa. Outro mito, ainda sobre o produto, é que
não vale a pena. Não vale a pena. E pra mim, o mais grave de todos, nada vai acontecer comigo. Síndrome do super-homem. Nada vai acontecer comigo. Eu me cuido. Tá? Uhum. Só citar ou a gente entra em algum? Pode entrar em algum. Fica à vontade. Essa do sou super-homem, Uhum. o mito do não vai acontecer comigo, aquele otimismo brasileiro, sabe? Por quê? As pessoas, quando falam de seguro, pensam em seguro, Uhum. elas pensam com um olhar de risco, probabilidade, sempre com um lado. A minha venda sempre foi uma venda racional, direta. Ok. Né? É um perfil de venda que, assim, a minha conversa não é de otimismo e de pessimismo. A minha conversa é de estatística, tá? Você vai precisar do meu produto. Ponto. Vamos ver como. Vamos ver como, mas você vai precisar, ok? Então, as pessoas, elas acham que nada vai acontecer com elas, sempre vai acontecer com o vizinho. Nós somos vizinho de alguém. Eu sou vizinho Né? de alguém. Você é vizinho de alguém, a não ser que você more no pico do Everest lá, você não é vizinho de ninguém. Você é vizinho de alguém. Então, essa síndrome faz com que as pessoas negligenciem esse produto, cara. Não é uma conversa que tem que ser pesada. Não é uma conversa, pô, não para de me agorar. Essa conversa tá me incomodando. Nada vai acontecer comigo. Cara, não é uma conversa sobre otimismo, pessimismo, cara. É uma conversa que é o seguinte, é sobre impacto. Sim. É impacto. O tema é o que acontece comigo se acontecer algo? O que acontece com as pessoas que estão ao meu redor se acontece algo que não seja muito legal pra mim? Então, isso pra mim é o tema que a gente tem que desmistificar, Perfeito. né? E você faz um trabalho genial pra isso, trazendo pessoas, formando pessoas pra isso. O profissional tem que estar preparado, porque esse processo de venda é transferência de verdade, cara. Se você não tem convicção, você não vai passar convicção. Ponto. Tá? Então, esses são os mitos. Aí, pra mim, o que é verdade? Nua e crua. Uhum. Existem diferenças de produtos do qual você precisa ser bem assessorado. Senão você vai tomar uma decisão ruim. Perfeito. Você vai achar que tem uma coisa, você vai precisar de outra, e não vai precisar, e as duas coisas não estão alinhadas. Ok? E pode gerar um problema isso. Porque no momento que precisa e não tem o que era, aí gera um preconceito que dá mais trabalho pra gente chegar nessa pessoa. Cara, são sempre três coisas que você tem que alinhar, né? O que a pessoa acha que tem. Isso o cara que já é... Já tem Contratei algum... seguro de banco. Ok. Eu tenho seguro de banco aí, que a minha gerente me deu aquela entubada de final de mês. Acontece isso? Boa, muito. Então pronto. O que você acha que você tem? O que você tem e o que você precisa? Essas três coisas costumam não conversar, tá? Então, para mim, o que é uma verdade? Nua e crua. Você precisa ser assistido por um excelente profissional especialista naquilo, tá? Eu discuto e debato o tema inteligência artificial direto no Desce do Muro. Eu tô começando a construir uma informação. Mas, cara, ajuda, mas eu tenho que sair da mesmice de pegar e comparar com inteligência artificial. Exato. Cara, um profissional especializado, ele sempre vai ter um olhar mais clínico, porque ele vai ter um contato com uma pessoa. Ele vai resgatar o que é o sonho da pessoa, o que importa realmente para a pessoa, entende? Então, voltando para o tema, que a gente está aprofundando aqui em alguns tópicos, uma verdade também, para mim ela é brutal, é a pessoa ser assessorada por um profissional digno e capacitado. E para mim a última verdade de tudo é a sua porta de entrada, ela é fundamental para o tempo que você vai ficar no mercado. Isso é um fato. E aí a gente consegue entender. Consultores de longevidade, quando coloca essas verdades como crença, valores, princípios e leva isso para o seu mercado, para o seu potencial cliente, o cliente compra isso. Porque o nosso cliente, ele não é só o cliente do seguro, né? Ele é o cliente do Samuel, do PIN, Exato. do A, do B, do C, enfim. Então ele compra aquela pessoa, a crença dela, o propósito dela. Eu cansei de ouvir na minha carreira.
Cansei. Até hoje, às vezes, quando faço alguma reunião com algum consultor, nas mentorias que eu promovo, a pessoa fala assim, nossa, seu brilho no olho e a convicção que você fala do teu negócio já me deu vontade de ser seu cliente. Eu não sei o que é, eu não sei o que você faz, mas parece ser algo tão importante que eu preciso. E a pessoa nem conheceu o produto ainda. Você já está comprando quem naquele momento? O profissional. Claro, E aí a nossa verdade, a nossa crença claro. e por aí vai. Ô, Pinho, mas sabe, esse ponto é bom, cara. A pessoa que é entusiasmada, Uhum. ela contagia, cara. Contagia. Ela contagia, né? Os dois extremos, né? Exatamente. O A pessimista. mão de Playmobil lá, que tá lá, opa, beleza? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Né? Então, e aí a gente vive meio que meio que uma dicotomia, né? Porque assim, pô, você fala às vezes de temas necessários, importantes, mas algumas pessoas não estão prontas ainda. Às vezes a conversa dá uma pesada, ninguém adora falar sobre morte, sobre situações adversas. Só que para você falar disso, você tem que falar de vida, Sim. né? E para você falar de vida, você tem que estar, pô, né? Vivo. Vivo, cara. Que tem gente que vivo ou parece que não tá vivo, né? Irmão, você tá vivo ou não tá, velho? Tá vivo ou tá sobrevivendo, velho? Pô, opa, ô Pim, satisfação falar com você aqui, cara. Que bom. Maravilha. E segue a vida, né, cara? É bem por Pra aí. mim, isso... Cara, isso foi um gancho pra mim que a pandemia foi um tema que me deixou isso na lata, velho. Na lata. Pra mim, Pim. ficou assim, pum. Sabe? Porque na pandemia que eu comecei a fazer videoconferência. Né, cara? Videoconferência. Eu aprendi o que é uma videoconferência na pandemia, né? Não sabia, não fazia antes, né? Na pandemia eu ainda apanhava. Apanhei até uns 2, 3 anos atrás. Eu ainda apanhava alguns recursos lá. Uhum. E aí a gente via ser humano em geral, cliente, entrando, sabe? Pra baixo. E aí você vê, né, cara, como é que isso impacta sobre... Você já viu algum cara mal sucedido sempre Não. na baixa? Não tem como. É difícil, né, cara? É difícil. Um cara bem sucedido, ele é feliz. Ele passa por momentos difíceis, ele absorve aquilo. Pode ter algum dia que ele tá de mal com a vida ali, deu uma patada em alguém, acontece. Normal. Mas, invariavelmente, todos os lugares que você encontra essa pessoa, em conversas, em restaurante, num café, no trabalho, é uma pessoa que você olha para esse cara é bem sucedido. Exato. Esse cara é feliz com o que ele faz. Exato. Tem que transparecer isso. Exato. Né? Tá no suor. Perfeito. Agora, Perfeito, tem cara. gente que você encontra que você fala, só esqueceram de enterrar. Pois é, cara. E aí, ainda nesse tema, você faria negócio com pessoa que esqueceram de enterrar? Nem a pau. Nada. Nada. Eu não compro nada. Não tem como. Vem por aí. E aí, dentro desse tema, inclusive, tem um ponto aqui antes que eu passe dele. Principais eventos inesperados que possam acontecer contra o super-homem, qual é a criptonita? Vou trazer o tema aqui. Qual é a principal criptonita que você enxerga para o super-homem contratar o seguro? E como quebrar esse dilema ou desmistificar para essa pessoa o super-homem e mostrar para ele a criptonita e deixar ele enfraquecido e falar, é isso que você precisa agora, você entendeu? Que gatilho que você usava ou usa até hoje para tentar trazer essa criptonita aí do super-homem? Cara, essa resposta é a verdade. A verdade. E aí, como a gente conta a verdade? Com exemplos. Pra mostrar pra ele o quão ele é vulnerável. Uhum. Entende? Por quê? E eu vou aprofundar. Eu, na minha trajetória, conversei com muitos super-homens. Tá? Um me marcou. Porra, sempre tem um, né? Um me marcou pela contundência da resposta dele. Tá? Ele tá assim pra mim, cara, eu sou triatleta, ele virou meu amigo, começamos como cliente, né? Relação comercial, e depois ele virou um amigo. Tenho contato com ele até hoje, um corredor rapidíssimo, inclusive, veloz pra caramba. Mas ele, na época que eu o visitei, ele era triatleta, solteiro, dono de empresa, que estava ótima a empresa de tecnologia. E aí eu perguntei pra ele, né, sobre se acontecesse algum evento adverso com ele, como que ficaria a vida dele e tudo mais. Ele falou que não vai acontecer nada com ele, porque ele é triatleta, ele se cuida, faz check-up todos os anos, sempre dá um bons, cuida da alimentação, dorme bem. Todas as variáveis ele veio falando que ele fazia, ou seja, ele faz um controle fantástico, Rigoroso. rigoroso.
caraca, velho. E ele não tinha dependente econômico, tá? Uhum. Ele não tinha dependente econômico. Era ele e ele. Ele por ele mesmo. Ele por ele mesmo. Né? Aí eu tô assim pra ele, cara, você é um perfil desafiador pra entender, mas você precisa do meu produto. Não preciso, cara, não preciso. Porque pra mim é o seguinte, qual que é o nosso papel? Pelo menos da minha percepção, é fazer com que o cara entenda o produto. Entenda. Pra gostar tem que entender. Uhum. Se não entender, aí é preconceito, Preconceito. né? Então, qual que era o meu desafio com o cara? Pô, esquece a venda. Eu só vou fazer com que o cara entenda. Beleza? Beleza. Aí tô assim, cara, olha só. Eu concordo que você tem uma probabilidade e um risco muito baixo de acontecer qualquer situação que eu tô apresentando, descrevendo aqui, tá? O risco é baixo mesmo. Eu concordo com você. Você tem razão. Só que é o seguinte, o impacto, caso aconteça algo, ele é muito maior. Ele é irreversível. Ele é reversível. Você vai começar a dilapidar o que você está construindo. A sua empresa vai começar a sangrar, porque você não vai ter de onde tirar. Se acontece algo com você que você pare de gerar renda e começa a gerar só despesa, meu amigo, você vai tirar de onde? Você vai tirar do quê? Aí ele seguiu do tipo, Samuel, se acontecer algo que me pare de gerar renda e eu comece a gerar despesa, sabe o que eu faço, cara? Eu prefiro tirar minha vida. Aí eu parei. Cara, me marcou essa resposta. Pô, Me marcou muito essa a resposta. gente não espera essa resposta. Aí o cara, o meu trabalho é demais pra você. Sabe por quê? Você tá colocando uma queda aqui, uma queda financeira, maior que a tua vida. Uhum. Você tá dando mais valor pra uma queda, você nunca caiu na sua vida. Então qual que é o meu ponto? Meu produto não é mais pra se você morrer. É pra você continuar vivo. Aí ele parou, muito cético. Cara, olha só, eu prometo que eu vou pensar no tema, mas pra mim já deu essa conversa. Tipo, tomou o soco. Encerrou ali. Tomou o soco, encerrou, né? Tipo, daqui não fale mais. Uhum. Tipo, ó, eu te dei um soco, você me acertou, não fale mais, tá? Eu te agradeço o tempo, falamos. Aí tô lá, não, que falamos, tá maluco? Follow up, ó, tá, minha semana tá aqui, como é que tá? Posso te ligar na quarta ou na quinta? Não, eu vou te procurar, perfeitamente. Beleza. Já coloquei na minha agenda, ligar sexta-feira, né? De papel. Ligar sexta-feira. O cara me liga 2 dias depois. Cara, pode voltar aqui, vou contratar, mas tira tudo de morte. Tira tudo de morte. Eu só quero Uhum. as coberturas em vida. Uhum. Tudo bem. Você tá namorando? Tô. Você vai casar com ela? Vou. Eu posso falar pra ela que que você não tem intenção nenhuma de ser pai, de construir família? Aí ele, por que essa conversa? Ué, porque se você esperar pra contratar, você tá pedindo pra pagar mais caro. Ah, tem isso? Tem isso. Tá. Conversamos pessoalmente. Beleza. Fui conversar pessoalmente. Morte, doença, invalidez, tudo contratado. E ainda, lembra aquele reconhecimento que você fazia lá às semanas, às 100 semanas? Sim. Você ganhava um jornal? Sim. Ainda deu depoimento no meu jornal. Caraca. Ainda deu depoimento no meu jornal. O Ian é um amigaço. Ô, Maurinho, se você assistir esse podcast, tiver um abração, você marcou a minha trajetória, cara, pra esse exemplo aqui. Muito bom, sensacional. Ele foi... E pra mim, cara, a criptonita, voltando pra pergunta ainda, Sim. é você dar exemplo, cara. É você falar a verdade, você falar o que tá no seu coração, é o que você pensa, é o que você vê, né? Uhum. Pra mim, a verdade liberta, cara. O que você acredita que faz mais sentido numa mesa de conscientização? Numa rodada de conscientização? Vou te dar 2 exemplos. Tá. O perfil, então, são 2 perfis diferentes. O Tá. perfil mais da educação, a necessidade, fazer conta, estatística,
falar da importância da família ou da sobrevivência econômica, ou o desenho do se você estivesse na cadeira de rodas, imagina você agora com respirador. O que você pensa a Cara, a primeira respeito desse perfil? opção. A primeira opção, cara. A primeira opção. Porque eu já vi de tudo. Eu também já vi, eu também já vi. Não julgo, tá? Porque eu acho que existem pessoas para serem conscientizadas de formas e formas, mas eu acho que ficou muito maçante. Uhum. E se acontecer alguma coisa, imagine você na cadeira de roda, eu acho que ficou um tema. Por uma falta de palavra melhor, eu vou falar isso. Eu acho que é um pouco invasivo, sabe? Eu acho que a gente pode falar desse tema De forma de diferente. uma forma leve, de uma forma contundente e de uma forma que a gente transfira a nossa verdade sem colocar medo, né? Sem colocar medo. Medo, se você ativa o medo nas pessoas, elas entram em defesa. Elas entram em defesa e às vezes vão querer, elas nem pensam e nem sentem aquilo e estão te refugando só porque você colocou elas em medo, né? Uhum. Cara, eu não quero filosofar aqui, nem sou psicólogo, mas assim, todo mundo hoje quer ter o controle de tudo, né? Todo mundo quer ter o controle de tudo. E nós, na real, nós não temos controle de De nada. nada. Nós não temos controle de nada. De nada. Né? E às vezes o cara pode ter medo de perder o controle. E aí você entrar num gatilho do cara que você gere mal pra pessoa. Uhum. Né? E a nossa conversa não é. Cara, não é otimista, não é pessimista, é uma conversa de conscientização. Tem gente que é conscientizada na porrada, tem gente que é conscientizada porque enxerga. Entende? Perfeito, muito bem. E dentro dessa sua experiência, da vivência, com certeza já deve ter algum caso que impactou sobre o pagamento de benefício. Pode ser qualquer caso. Ou um benefício de falecimento, onde tinha ali uma família, ou um diagnóstico de uma doença, ou um acidente, mas algum que tenha impactado você na situação. Para quem estiver ouvindo e tiver a síndrome do super-homem, olhar para essa história, falar, poxa, e se fosse comigo? O que você tem pra gente? Cara, eu vou contar sobre duas perspectivas. Pra mim, um dos que, tá? Eu tenho infelizmente, né? Porque ninguém quer fazer isso, ninguém quer passar por isso, apesar de ser um fato, uma estatística. Eu tenho um track record extenso de pagamento de benefício. Extenso, tá? E eu vou contar esse caso agora sobre duas perspectivas. Sobre a perspectiva do consultor e sobre a perspectiva do cliente, Perfeito. tá? Sobre duas perspectivas. Eu acho importante esse caso. Eu tinha uma visita marcada, eu era consecutivo, né? Para quem não sabe aí, aquele hábito que você cria de fazer aí uma quantidade de abordagem por semana, fechamentos e, consequentemente, 3 negócios por semana. Por isso que eu tô honrado de ser o episódio 3, né? Exato. Fiz por 117 semanas Parabéns. seguidamente, depois novamente mais 50. Então, qual que é o ponto, cara? Eu tinha uma visita marcada na sexta-feira, às 19 horas, tá? Eu já estava com 2 planos. Eu não tinha mais nenhum fechamento, tá? E eu estava contando com a desmarcação desse cliente, né? Sexta-feira, às 19 horas, é o horário mundial da desmarcação, Do né? delay. Do delay, né? Falei, putz, esse cara vai desmarcar, eu tô ferrado, eu vou passar o sábado e o domingo ligando e prospectando até a enésima geração de todo mundo que eu conheci aqui. Putz, esse cara topou, tá mantida a visita. Eu não confirmei, né? Apareci lá, cheguei lá, rolou a visita. Putz, acabou pra esse cara. Não vai falar não pra mim de jeito nenhum. Esquece. Cheguei lá, né? E eu sabia que o perfil dele, casado, uma filha recém-nascida, DJ, tocava na noite, tá? Tocava em festas, não em boates, mas em festas, em eventos. Aí tô lá, conversando com o cara queria procrastinar a decisão. Só que não tinha como na época, cara. Sexta-feira, não tinha como Sexta-feira, não tinha 10 como da procrastinar. Cara,
é hoje, pô, é hoje porque é hoje. Se você adiar, você não vai contratar. Eu tô aqui pra você aproveitar o tempo. Tá faltando o quê pra você decidir? Pô, o tempo que você precisa, eu tô aqui pra te ajudar. Você acha que você vai tomar a melhor decisão comigo ou sem a minha presença aqui? Tudo, cara. Assim, sabe, técnica inteira, fui passando tudo. O cara não tinha muita opção. Fechou. Pum, contrato, proposta, apólice, saí comemorando mais uma semana, devia estar lá nas 80 e cacetada, não lembro exatamente qual semana, mas saí lá grandão, gigante. Passou um tempo, eu recebo a ligação da esposa desse cara, beleza? Afoita, assim, desesperada. Samuel, o fulano contratou o seguro? Contratou. Contratou sim. O que aconteceu? Fulano teve um AVC e tá no hospital tal. AVC cobre? AVC tá em doença, né? Uhum. Pô, beleza. Vou olhar. Cobre. Porque vou olhar pra ver se ele tinha aquela Tinha aquela cobertura, cobertura, né? não pediu pra tirar, né? E aí a importância de você elaborar o plano e sabendo os riscos que corre, né? Perfeito. E sendo um profissional especializado naquilo. Sim. Cobre. Cobre. Ai, que ótimo, porque aqui a gente está muito preocupada com a conta, como vai ser. A gente recebeu um diagnóstico muito ruim. Qual diagnóstico você recebeu? Pô, ele não vai mais andar, não vai mais falar, não vai mais. Assim, ele tá acamado. Caraca, vou no hospital. Cheguei no hospital. Pinho, eu não vou esquecer nunca o olhar que o cara, quando ele me viu, cara. Não vou esquecer nunca, cara. Eu vou esquecer conquista, eu vou esquecer o que eu ganhei, o que eu deixei de ganhar, eu vou esquecer quem gostava de mim, quem não gostava de mim. Eu vou esquecer tudo, mas eu não vou esquecer o olhar do cara. E ele não falava mais. Não falava, olhou pra mim, cara, do tipo, sabe, sensação de alívio. Putz, cara, eu tô num problemão, eu consegui entender o que o cara tava sentindo, sabe? Com um olhar. Um olhar. Com um olhar. O cara, tipo, se o cara, sabe? Aí a esposa, Samuel, esse dinheiro, aí indenizamos ele em 7 dias, pegamos a documentação toda, em 7 dias indenizamos ele, tá? A família, né? Porque ele tava acamado. Aí a esposa, pô, mandou aquelas mensagens enormes. Obrigado, essa grana aqui vai servir pro tratamento dele e vai dar de tudo que for possível reverter, nós vamos tentar, etc, etc, etc. Show de bola, missão cumprida. Aí eu queria só estender um pouco esse caso, porque esse caso andou no tempo. Eu ia fazer referência ao que aconteceu depois disso. E pode servir para algumas pessoas que podem lidar com situações como essa, que estão nos ouvindo ou lidando com situações, tá? O tempo andou e eu não ligava mais para ele, tá? Eu ligava para ela, tá? E eu vou contar esse caso aqui sem o menor juízo de valor, tá, Pim? O que aconteceu depois? Passados 2 anos, eu liguei para ela para ter notícia dele. Sabe qual foi a resposta? Nós não estamos mais juntos. Uau. Nós não estamos mais juntos. Ele tá morando com os pais. Ok? Ele tá morando com os pais. Ele vai ficar muito feliz em te ver. Nossa, rapaz. Ok? Caraca. Por que eu gosto de contar a extensão? Quantos casais que você já conversou que falaram, temos um ou outro, estamos 100%. juntos para sempre? 100%. Ou até vão estar, cara. Eu também quero que esteja. Uhum. Mas eu quero que as pessoas sejam livres para estarem umas com as outras porque querem. E não por qualquer outro tipo de sentimento. Entende? A gente faz isso pelos casais. Fazemos. É bem... Nossa, essa é impactante. Cara, esse caso pra mim me balançou, cara. Me balançou porque eu fui pra venda. Esse cara vai ter que comprar. Olha
Como é que foi Aonde transformando? chegou. Aonde chegou, cara? E aí, tocando em dois pontos importantes dessa história que não tem como não trazer à tona. Existe uma estatística no Brasil, no mundo, aliás, não só no Brasil, da quantidade de casais que se separam quando um adoece. Uhum. Tá? E a gente tem casos públicos, né, na mídia, pessoas famosas que passaram por doença e ficaram sozinhas. Na relação homem-mulher, ou seja, quando a mulher fica doente e é o marido que tem que cuidar, 70% dos homens abandonam as mulheres. Bingo. É estatístico, viu? Bingo. 70% dos homens abandonam as mulheres quando tem uma doença grave e não ajudam, não cuidam, não administram aquele sentimento, não conseguem olhar para a sua esposa numa situação de deficiência ou acamada e tocar a vida a partir daquele momento. Então, 70% dos homens não continuam casados com suas mulheres enfermas. O inverso, a estatística é um pouquinho melhor, mas existe. 60% das mulheres abandonam os homens. Então, 70% dos homens abandonam as mulheres e 60% das mulheres abandonam os homens. Então, essa estatística é real, é onde mais acaba um casamento. Então, por mais que naquele momento saudável, a vida financeira progredindo, você tá ali com a sua esposa ou com o seu marido e fala, não, se acontecer alguma coisa, temos um ao outro, isso possa acalentar naquele momento, falando, né, prova de amor, e eu falo isso pra minha esposa também, jamais vou te abandonar, vou conseguir te deixar, e ela fala isso pra mim, mas na real, a real mesmo, nem você sabe. Nem eu sei. E é um ponto que a gente leva muito para o nosso mercado, para o nosso potencial cliente. Você não precisa depender de ninguém. E eu vou além. Nem que, se eu continue casado, eu não quero que a minha esposa cuide de mim se eu ficar enfermo. Ela não é enfermeira, ela não vai receber dinheiro por isso, ela não tem estrutura física nem emocional para cuidar de mim acamado, porque alguém vai ter que me dar banho, alguém vai ter que me dar comida, alguém vai ter que sustentar a minha casa, me sustentar, e isso custa caro. Eu não posso delegar isso para a mulher que eu julgo que eu mais amo. Então, se eu amo ela de verdade, eu vou ter condições financeiras para que ela siga a vida, que comigo ou não, por escolha, mas financeiramente tem uma proteção que mantém a minha incapacidade ou a minha doença com um cuidador, com um profissional que dedica a vida dele e ganha dinheiro para isso. E vai ter estrutura física, vai ter estrutura psicológica para lidar com o enfermo. Então, é mais saudável e é mais natural um casal continuar juntos quando tem recursos financeiros e uma estrutura que os mantém do que o contrário. Então, pensa nisso, gente. Pensa a respeito dessa proteção um ao outro. O quanto é prova de amor ter uma proteção financeira que, ok, estou pensando em mim naquele momento, mas também o quanto isso faz bem para o casal, para o convívio, para a longevidade daquela união, inclusive, não delegando responsabilidades. Não tem como, cara, a gente tem que falar sobre isso. Perfeito, cara. Tem que falar sobre isso. Tem, sabe por quê, cara? Essa estatística que você trouxe, eu vejo na prática. Sabe por quê? Vejo não. Tenho um relato. A minha esposa, ela é médica mastologista. Ok? Então ela cuida de mulheres, muitas vezes, com câncer na mama. Na primeira consulta, o marido vai lá. O maridão vai lá, é nóis. Alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Na segunda, já não vai. Na terceira, passa rapidinho. Na quarta, chega a mulher triste. Porque não estão mais juntos. A grande maioria, entende? Entendi. Então, é um assunto, cara, que às vezes a gente pode soar como estraga prazer, né? Todo mundo na lua de mel lá, é aquele love. Cara, é a hora de falar, cara. A realidade é outra. A realidade é outra. Total. A realidade é E outra. a gente vê isso no dia a dia, né? Exato. Na prática. Gente, se proteja. Isso é extremamente importante. E não é só sobre o dinheiro, mas é o que o dinheiro pode fazer por você. Exato. Pela tua vida, pelo teu relacionamento, pelos teus filhos, enfim, tem muita coisa que a gente vai falar aqui ainda. Tem um momento muito especial do Me Segure Cast, que eu também levo muito para minha rede social, que é o Me Segure que eu vou falar, hein? Tá merda. Esse bordão tá dando o que falar, inclusive. E aí eu coloquei aqui no Me Segure Cast para os convidados um momento
Me segure que eu vou falar. E eu falo diretamente pro meu público, coisas importantes, delicadas, difíceis, mas que precisam ouvir, precisam ser ditas. Qual é o seu bordão, a sua frase, a sua mensagem, a sua história que você quer levar para o nosso público do seu momento agora? Me segure que eu vou falar por Samuel Neves. Cara, do meu momento, pro Sim. público, pro cliente, Para o cliente, para a sociedade. pra sociedade, cara, eu acho assim, a nossa sociedade, ela precisa evoluir no tema. O grande vilão das pessoas não contratarem, não conhecerem o nosso produto é a ignorância. É julgar, saber ou entender mais do que direto na fonte com um profissional especializado. Então, se eu puder falar algo que às vezes está entalado, permita o conhecimento sobre o produto, sobre um trabalho personalizado e específico sobre a sua necessidade, porque eu tenho certeza absoluta que você que está me ouvindo precisa do produto que a gente vende, precisa de seguro, precisa de planejamento financeiro. Nós somos uma sociedade que menos de 14% da população tem seguro de vida. Quanto mais desenvolvido é um país, maior é esse percentual. Países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, grande maioria da população já tem esse produto. E nós precisamos evoluir como nação para esse tema. Muito bom. Aula de cultura. Pô, E como que o que você falaria também, trazendo ainda esse tema importante do me segure, vou falar de cara limpa, peito aberto. Se tem alguém nesse momento que recebeu um consultor e tá indeciso. Pô, será que isso é para mim? Não é? É um custo? Poderia estar guardando esse dinheiro, não tenho reserva, e aí eu vou ter que pagar um seguro, continuo não conseguindo ter reserva. É melhor eu guardar dinheiro, ter o seguro. Aquela pessoa que está num momento de indecisão. E pode parar para ouvir a gente e falar, poxa, era isso que estava faltando. cara, eu acho que assim, se você que está ouvindo está indeciso, cara, a indecisão é um tipo de decisão. É um tipo de decisão, né? E para mim, você procrastinar decisões, você vai para uma vida que muitas vezes você vai se arrepender, tá? Eu acho que existem oportunidades que você precisa aproveitar quando elas aparecem na sua vida. E o nosso produto e o nosso consultor, ele carrega essa oportunidade. Por quê? Porque você não contrata quando você quer. Você precisa ter saúde. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Se você não tiver saúde, e não estou falando de saúde de estar 100%, zero bala, não. Estou falando de um elemento seu, da sua genética, da sua árvore genealógica, pode te deixar inelegível por contratação. E as pessoas dão muito mais valor quando perdem do que quando têm. Então, se você pode contratar, se você tem tempo, tem saúde e teve o privilégio de receber um dos nossos profissionais, não perca tempo, cara. Aproveite enquanto você pode, porque quando você não puder mais, você vai se arrepender. Eu já cansei de receber ligação de pessoas querendo contratar que não puderam, sejam por questões etárias, sejam por questões de saúde. Então, enquanto você tem, não perca tempo, cara. Não perca tempo. Por quê? Muda a tua vida. A do consultor, ele vai fazer um trabalho digno para você. Muito bom, excelente. Nossa, adorei. Fantástico. E que você que está nos ouvindo e pegou essa dica, saia. Aliás, saia não. Eu vou usar um termo que ele vai gostar. Desce do muro. Exato, cara. Toma uma decisão. Exato. A decisão tem que ser tomada. Cara, e vou te falar, dificilmente uma pessoa fala não. A pessoa fica procrastinando. Por isso que o procrastinar e o adiar, e é bom você tocar esse tema, não sei se eu consegui representar aqui o desabafo, mas irrita, cara. Irrita. Porque é o seguinte, o cara não fala não. Ele fala depois. Tudo bem, cara, depois pode não rolar, entendeu? Sabe por que ninguém fala não? Porque ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem de falar. Ninguém tem coragem.
E aí o não é pro consultor, né? Exato. Amigo, o não é pra você, viu? Exato. Coloca um espelho na sua frente e fala: não, eu não quero um seguro, não quero receber um valor se eu tiver um câncer, sofrer um acidente, ter uma invalidez. Perfeito. Agora põe teu filho na sua frente e fala não, falando: não, filho, se acontecer alguma coisa comigo, seu filho de 5 anos de idade, de 10 anos de idade, eu não vou te proteger, não, você se vira. O não é pra eles, pra você, não pro especialista que tá sentado na sua frente. Perfeito. Pim, eu vou pegar esse exemplo, cara. A Localiza usou uma técnica. Cara, esse seguro, não vou comparar seguro de carro, porque seguro de carro, assim, carro a gente compra outro, né? Com saúde, compramos outro. Não é nem que financie de 60 meses aí, mas carro você compra outro no dia seguinte. Com certeza. Saúde, não. Né? Só vou dar o gatilho. A Localiza, por um período, quando eu alugava carro lá, o atendente virava pra mim, não sei se era técnica de venda, se o cara que era brilhante ou se foi um treinamento da Localiza, tá? Ela imprimiu o contrato. Senhor Samuel, o senhor vai alugar o carro sem seguro? Vou alugar o carro sem seguro. Ok, se acontecer algo com o carro, você vai gastar isso. Me dá uma ciência aqui só para falar que você está trazendo o carro sem seguro. Na hora de assinar, eu tremia nas bases. Tremia nas bases, cara. Que é grana, né? Caraca, velho, será que eu vou assinar esse troço aí? Será que... Olha só. Projeta isso pra gente, cara. Então, vou pegar o gancho ainda. Você que tá assistindo a gente aí. Imagina se o consultor vira pra você e fala assim: ah, você não vai adiar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta do tipo: senhor cliente, você teve as informações necessárias para tomar uma decisão protegendo a tua família, todas as pessoas que você ama, com os seguintes capitais segurados: 500 mil, 1 milhão, 3 milhões, pau. E, diante desse cenário, você optou em não contratar, por enquanto, o meu produto. Você assina essa carta? Assina? Difícil, hein? Pra mim pesa. Pesa. Pra mim pesa. Eu sou um pai babão, né? Pra mim pesa Pra mim pesa. caramba. Eu vou escrever essa carta? Pô, eu tive o conhecimento e negligenciei? Você me fez lembrar de outra história agora, cara. Acho que você já deve ter passado por isso. A gente vem da mesma escola, né? E uma coisa que se perdeu no caminho, e eu acho que talvez até por negligência, até nossa, de lideranças. A Love Card. Então. Cara, como isso fez e faz a diferença. Muito forte. É muito forte. Eu tive um caso meu, quando eu ainda era consultor, e eu fazia pra todo mundo. Cara, era um negócio que é igual tomar água. A água tá aqui, eu vou tomar água, eu tenho que ir dormir, escovar o dente, e era Love Card. Então, prospectava, vendia, emitia apólice, tinha a última visita de entrega de apólice, revisão do que foi feito, Perfeito. acesso ao portal da empresa, recomendações depois de toda a conclusão, e naquele momento tinha um efeito surpresa. Pedi para o cliente fazer a Love Card. Agora você foi aceito, foi aprovado, sua apólice está aqui, você já pagou o primeiro prêmio. A partir desse momento, se acontecer alguma coisa, sua família está protegida, e eu preciso que a sua família entenda o porquê você fez isso. E é o entender me dando uma carta para ter uma liberdade sobre assessorar a tua família, inclusive. Porque se esse cliente tem um AVC e está no estado vegetativo, sofre um acidente, está numa UTI ou morre, a família vai receber o dinheiro do seguro, mas às vezes não sabe para que era o dinheiro. Exato. Ah, tá, vai gastar lá com médico, hospital, fisioterapia, vai pagar a escola do filho, é o óbvio. Tá bom, o óbvio. Mas os capitais que nós levamos para o nosso cliente, aquela consultoria personalizada, os valores específicos para o que precisa, tem todo um processo por trás disso, de sonhos, objetivos e o que fazer com o dinheiro. A esposa, o filho, ou o cara ali numa situação de incapacidade, a família não vai saber o que fazer com o dinheiro. Vai acabar gastando. Esse é um papel fundamental do consultor. Só que eu falar o que eu negociei com o Samuel para sua esposa, você numa situação delicada, vai falar: amigo, sei lá o que você... Telefone sem fio. Telefone sem fio. Olha, o seu marido gostaria que eu tivesse aqui nesse momento com você, esse capital fosse aplicado. Ela vai falar: eu tenho 200 mil reais aqui de área de internação da UTI do meu marido para pagar. Eu não vou fazer o que você está me pedindo com o dinheiro. O problema é meu agora. Obrigado. Ela vai agradecer ter recebido, mas vai fazer o que ela quiser com o dinheiro. Então a Love Card era a minha carta de alforria ou o atestado
dos desejos do meu cliente para a família. Ler a carta com o desejo dele e saber o que fazer. Para que ele fez aquilo? Quais eram os medos dele? Uhum. E aí eu tive duas situações, mas uma emblemática. Emblemática. A pessoa contratou, virou meu cliente, virou amigo pessoal, igual o seu caso, virou amigo pessoal. Mas passaram alguns anos, se eu não me engano, em torno de uns 3 anos, e alguma situação atípica na vida, que pode acontecer com qualquer um, uma dificuldade financeira, profissional. E ele me ligou, falando: Pim, eu preciso conversar com você, preciso rever meu seguro, tô passando um momento aqui difícil, eu tô pensando em cancelar, vem aqui pra gente conversar. Ok, cara, eu nem questionei por telefone. Outro erro clássico que a maioria começa já a questionar o cliente por telefone. Não, vai lá, vai conversar com a pessoa, toma um café, entende o que está acontecendo, entende os pormenores que ela está vivendo e onde você pode ajudar aquela pessoa. Às vezes, uma orientação que você dá, resolveu o problema. Um carinho, né? O famoso carinho. Põe no colo, passa a mão na cabeça, vai dar um carinho. E aí ele me contou toda a história triste do que estava acontecendo. Realmente estava numa situação bem delicada. Mas eu dei algumas orientações para ele. Inclusive, uma das orientações, que eu vi que é onde estava sangrando mais financeiramente ele, era o carro dele. Que ele teve um momento que cresceu financeiramente, comprou um carro mais pesado, com custos muito altos, mas o apego, né? O apego do bem, do sonho de consumo. Brasileiro, né? Quer ver o carro na garagem. E eu questionei ele. Falei: cara, você já cancelou o seguro do seu carro? Não. Já pensou em vender seu carro? Não. Eu falei: então, por que você quer mexer com isso aqui? Não, não vou mexer com isso, eu vou perder muito dinheiro se eu fizer isso agora. As parcelas do seguro, mais as coisas que eu tenho importantes agora nesse momento, o seguro tá deixando de ser importante e tal. Porque então tá bom. Vamos resumir essa conversa. Pode fazer a carta de cancelamento. Faz aí eu, Samuel, CPF e tal, solicito cancelamento total de todas as minhas coberturas, do meu seguro de vida, abrindo mão, caso aconteça um acidente, pá, pá, pá. Ele escreveu exatamente o que eu ditei para ele. Assinou. Peguei a carta dele, aí abri minha pasta, peguei a Love Card no envelope que estava guardado, lacrado, bonitinho. Peguei a Love Card, pus a Love Card na mesa e a declaração de cancelamento. Aí eu peguei e falei: você lembra disso aqui? Aí ele: lembro. Você lembra o que você escreveu aqui? Lembro. Você quer que eu leia para você? Ele falou assim: não. Eu posso abrir e ler para você agora, porque eu vou ler essa carta um dia. Ou para você, ou para tua família. Agora eu só tenho uma coisa que eu preciso fazer. E eu não vou poupar você desse momento. Uma dessas 2 cartas vai para aquele lixo agora. Eu vou rasgar e vou jogar fora. Qual que eu vou jogar fora? Ele teve a coragem de falar que é de cancelamento? Impossível. Ele virou pra mim e falou assim: ô Pim, a sua sorte é que você virou meu amigo. Você é um cara que sempre me deu bons conselhos. Mas essa você pegou pesado. Pega. Eu falei: e é pra pegar mesmo. Porque eu não tô falando aqui como vendedor, mas eu nem ganho mais dinheiro com o seu negócio. Você é um cara que, como você disse, eu sou seu amigo. E isso aqui é por você e pela tua família. Eu falei: eu tô sendo aqui mais seu pai do que seu amigo. Aí ele falou: não, cara, não fala mais nada não. Tá bom, já entendi, já sei o que eu tenho que fazer. Esse cara vendeu o carro. Resolveu o problema dele. Passou uns 6 meses, a profissão dele, que ele tava passando uma dificuldade, graças a Deus ele se recuperou. E ele nunca mais questionou o seguro de vida. Nunca mais. Paga até hoje, feliz da vida, inclusive. Fera. Então, você falou da carta, né? Cara, como os profissionais hoje negligenciam o porquê. O porquê tá fazendo aquilo. Faz o cliente relembrar do porquê ele fez. Essa Love Card, ela ajuda o cliente até a manutenção, inclusive de longevidade, do que ele contratou. Faz ele relembrar e lembrar os motivos, porque ele escreveu aquela carta. Perfeito. Perfeito. Cara, olha só que negócio interessante. Eu suspeito que muitos profissionais hoje no mercado, quando vem um depoimento desse, presta atenção, tenho certeza que todo mundo fala: putz, essa é forte. Mas eu não me imagino fazendo isso. Então, Não é? mas aí é a sua empresa, a sua longevidade. Putz, é forte. Mas eu tenho um outro perfil.
Eu vou por outra linha. A linha de quem está nesse segmento há bastante tempo, construindo coisas relevantes, é uma linha para se ouvir. Sim. E essa linha, eu tenho certeza que no seu Day 1, você não tinha coragem de falar isso. Não. Esse tipo e esse ângulo de fala com o cliente, você vai adquirindo com musculatura. Igual uma academia. Igual a academia. Então, pra mim, cara, eu acho assim, tem muita gente que pode olhar isso e achar que é distante. Uhum. Só que é um caminho. É um caminho. É um caminho. É uma direção. E que a maioria a longo prazo executa. Exatamente. Então, quanto mais cedo começar a executar, colocar em prática de forma às vezes mais leve, mais ponderada, mas começa. Uhum. Se não começar, nunca vai fazer. Exatamente. Começa. Enfim, tem que começar. Estamos chegando ao final do nosso episódio número 3 e eu ia inclusive fazer a menção no início, e aí depois no meio você relembrou e vou deixar pro final. Por que que o número 3 é tão cabalístico assim que você jogou pra mim no Desce do Muro, o episódio número 3, e eu tô te retribuindo o cabalístico episódio 3 no Me Segure Cast. Cara, o 3, pra mim, ele representa muita coisa. Por quê? Por muito tempo, eu persegui esse número como resultado semanal. Vou deixar isso muito claro, tá? Semanal. Semanal, sendo ele a consequência de ações que eu fazia para chegar àquele número. Aquele número não era o fim, era uma ferramenta para eu construir a minha carreira, tá? Então, eu construí a minha carreira como consultor, do qual eu fiquei um período relevante, eu fiquei 5 anos como consultor, pautando a consecutividade. 3 planos por semana. Quando eu me tornei um líder, não existe essa metodologia, não existe esse balizador, mas eu peguei esse 3 para mim. Qual foi a minha métrica? Toda semana eu vou ter 3 pessoas novas para conhecer o meu negócio. Então, eu tinha um compromisso com o meu líder de ter no programa de informação, do qual as pessoas conhecem a nossa oportunidade. Se você quiser conhecer mais, fala com esse cara, tá? Pode falar comigo ou fala com ele, não tem problema. Eu tinha um compromisso com ele e para mim é uma bênção você ter comprometimento público de ter 3 pessoas no programa básico de informação. Uhum. E fiz por bastante tempo essa métrica. Então, o número 3, para mim, cara, ele é fundamental. Eu espero que a gente chegue aí em faturamentos aí, que a gente consiga fazer múltiplos de 3, Múltiplos né? de 3. 33, 66, 99. E quem sabe a gente chega lá, né? Com certeza. E para ir finalizando, tem alguns temas que eu deixei pro final mesmo, que tá dentro do Me Segure Cast, mas pode ser que a gente fale um pouco mais da amplitude do tema. Tá. Inteligência artificial, você tocou nesse assunto. Eu vejo que você levou bastante isso pro Desce do Muro. E parabéns pelo que você está construindo, pelos seus seguidores, pelo número de visualizações. Eu acompanho desde do start, né? Do D0 desse sonho e que está virando uma realidade. E eu queria trazer isso para dentro do Me Seguro Cast com a sua visão do que você já extraiu de informações, de entrevistados, de conversas, de bastidores. Como que você está enxergando a inteligência artificial, no seu ponto de vista, para o mercado, para o negócio de seguro de vida, para o consultor? Como que você está enxergando isso para o consultor que vai ouvir a gente aqui, que tem insights para ele levar isso para o nosso cliente? Uhum. Como ele deve usar ou se deve se preocupar com a inteligência artificial? Cara, eu acho que assim, a inteligência artificial vai tirar do jogo quem é raso. Uhum. Tá? Para mim, eu cravo essa. Quem é raso, quem usa a inteligência artificial para como responder esse cliente, me dê um script para responder esse cliente. Cara, para mim é o seguinte, você não vai conseguir ser você mesmo sendo regido por inteligência artificial. E para mim, venda é energia, cara.
se você se apega a algum script processado de inteligência artificial, você vai travar. Você não vai ser você. E você não sendo você, você não vai passar o que é de verdade a sua convicção. Então, para mim, no que tange a script, no que tange a atendimento, eu descarto completamente a inteligência artificial. No que tange a prospecção, gente, Pim, vou falar um negócio aqui que podem me julgar e me criticar, tá? Mas olha só, o inbox do LinkedIn, meu amigo, parece... Já foi a Porto Seguro? Já. Parece Porto Seguro no verão, cara. Todo mundo te oferecendo tudo toda hora, o tempo inteiro. Você nem agradece mais, você nem responde mais. Não. Né? Então, cara, se você acha que a prospecção, se a inteligência artificial vai te ajudar na prospecção mandando mensagem de robozinho, cara, efeito manada. Efeito manada. Não vai dar. Então, putz, cara, tô dando alguns exemplos do modelo sobre a ótica do consultor, sobre a ótica do cliente. Cara, você vai querer ser atendido por uma inteligência artificial ou por um ser humano, cara? Aconteceu um diagnóstico grave. Você vai querer falar com a alma humana ou você vai querer falar com a inteligência artificial, um chatbot? Então, para mim, a inteligência artificial, eu admiro muita coisa, né? Tem gente que faz aí comparação de condição geral, interpretações. Cara, eu acho legal, acho que são bons usos, mas para facilitar o nosso trabalho, eu não vejo tanto diferencial, cara. Eu ainda acho que esse negócio é um negócio de pessoas, é um negócio de ser humano para ser humano, e um negócio que é construído com processos e com pessoas. A inteligência artificial, ele vai ajudar nos processos. Muito bem. Falamos do Me Segure, que eu vou falar para o cliente. Não tem como não dar essa deixa aqui, cara. Tem um monstro aqui na minha frente. Que isso? Você é louco. É um prazer inenarrável ter o Samuel aqui no meu podcast. Duvido superar o número de visualizações do que eu fui no seu. Quero ver. Vamos tentar, galera, bater Vamos esse compartilhar aí, ó. Então, ó, vamos ajudar aí que esse desafio eu pego sempre. Jogou desafio, a gente pega. Curte, compartilha. Se você não gostou, curte. Ou então comenta criticando. O importante é você interagir. Não gostou, manda pro seu inimigo. Gostou, manda pro seu amigo. Isso, manda aquela setinha lá, o aviãozinho, do tipo, ó, que otário. Pau. Pode mandar, cara. Pode mandar. Mas enfim, antes de terminar. Nós temos muitos profissionais. Sim. Da nossa área, independente de bandeira, que nos acompanham. Legal. Tá? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É bem segmentada a audiência aqui, né, cara? Bem segmentada. Fantástico isso. Graças a Deus tem muitos potenciais clientes que já estão nos ouvindo. É o objetivo do canal. Interessantíssimo. Entrar na sociedade para falar e desmistificar sobre o seguro de vida. E acho que a gente está levando isso, graças a Deus, com muita maestria. Já tivemos procura de pessoas querendo entender um pouco mais sobre o negócio. E já virou negócio, inclusive, pessoas que nos procuraram através da rede social. Obrigado para você que nos segue, nos acompanha, curte, compartilha. E para você que já virou nosso cliente através do nosso canal, muitíssimo obrigado. É um sinal maravilhoso que eu posso ter aqui como um mentor, um host, um influencer, segmentando a indústria do seguro de vida na sociedade brasileira. Mas tem um outro lado, que são os profissionais que já fazem isso. E que assistem, inclusive, o canal para pegar insights, experiências, vivências, como as que nós trouxemos hoje, principalmente as suas, para a mesa. Mas o Me Segure que eu vou falar para o corretor, para o consultor, o especialista que está passando por alguma dificuldade, começou agora, ou está com superego, o que você quer falar para ele que no dia a dia, às vezes no olho, não pode, não dá, porque vai levar para o pessoal. Mas no ambiente público, onde pode ter muita gente precisando ouvir isso, onde esse cara não pode errar, e o que ele precisa fazer? Caraca, velho. Ó, eu tenho alguns que eu tenho que me segurar. Então aqui não segura. Eu vou ficar falando deliberadamente. Se eu me estender, me cortem, tá? Por favor. Primeiro tema. Não existe atalho. Não tem jeitinho. A longevidade é construída com trabalho duro. Arregaçar as mangas. Se dedicar intensamente
e ser obcecado pela atividade. Se você vai amar, gostar ou encontrar o seu propósito, tomara que aconteça. Mas se você quer perdurar e construir uma carreira, não tem atalho, execução do modelo e saber passar por todas as etapas que um consultor tem que passar para ele ser formado. Segundo ponto, as pessoas julgam as outras muitas vezes pelo resultado que ela entrega. E você não é o resultado que você entrega. Você está se projetando naquilo que você entrega. Resultado pode ser bom, pode ser ruim. Quando é bom, você não é o melhor do mundo. Quando é ruim, você não é o pior do mundo. Você não é o seu resultado. Você é a pessoa que executa o seu trabalho, ama a sua família e faz diariamente a sua vida acontecer com as ações que você tem controle. E o resultado é uma consequência dessas ações. Então, eu vejo muitos talentos, quando estão com bons resultados, viram quase que um gravador velho. Eu ganho isso, não sei o quê, isso eu faço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Parabéns. A vida é longa. A caminhada é longa. E eu vejo muito talento que quando tá mal, porque os resultados não estão acontecendo, por uma fase, se vão para um lugar escuro. Vão para um lugar escuro e tomam decisões que se arrependem profundamente. Então, 2 recados básicos. Não tem atalho, não tem papinho, não tem conversa torta. É trabalho duro, é arregaçar as mangas, se dedicar, porque a sua atitude vai definir a sua altitude. Segundo tema, você não é o seu resultado. Você é muito mais do que isso. Muito mais. Muito mais. Muito O mais. resultado é uma fase. E tudo passa. Exato, cara. Tudo passa. Pim, para quantas pessoas que você já bateu palma que não estão mais no negócio? Muitas. Quantas pessoas que você já viu, e esse tipo de história conecta muito comigo, tá? Quantas pessoas que você já viu, não momentos legais, e hoje Estão bombando. estão voando. Estão voando. E aí, cara? Por isso que eu falo, são fases. Tudo passa. E respeite muito quem viveu as duas. Sem dúvida. Porque esse aí agrega. Mudando de fase, falamos para o cliente, falamos para o consultor. Ô, louco, tem mais? Você é um exímio recrutador de profissionais de liderança. Forma excelentes líderes. Obrigado, cara. Tem uma equipe fantástica. O que alguns líderes algumas ajudas desse mercado, né? Tem empresa que é gerente, tem empresa que é líder de equipe, tem empresa que é subrepresentante, tem empresa que é MFB. Tem de tudo aí no mercado. O que você precisa falar para essa galera? Não me segure que eu vou falar agora, você pode falar. Então, solta o verbo para essa galera recrutar bem e manter uma equipe. Cara, primeira coisa, saiba para quem é esse negócio. E não pegue, muitas vezes, pré-fabricados. Conversas, estereótipos que acontecem. Saiba para quem é esse negócio. Esse negócio é para gente que gosta do que a gente proporciona. E é difícil você forçar alguém a gostar de algo, né? 2, você não vai achar bons profissionais do nada, na sorte. Você vai procurar bons profissionais num volume de procura e de prospecção acima da média. Não aparece do nada bons profissionais. Então, para você trazer bons profissionais, você tem que conversar com muitos profissionais. Muitos profissionais. Para você ter base comparativa. Ok? Senão, você vai começar a achar algumas coisas boas demais. Sabe quando todo mundo era solteiro aqui naquela época que você tá lá no final de festa e vai ver uma coisa lá que às vezes não bate muito com o seu estereótipo, mas, pô, eu tô aqui, eu não tô fazendo nada. Isso é a pior coisa que você pode fazer para o seu negócio, como líder. A teoria da abóbora ao melão. Exatamente. Teoria da abóbora ao melão. Então, primeiro ponto para prospectar, converse com muitas pessoas, saiba onde procura e tenha um universo de comparação. Segundo, para sua galera performar, intensidade, cara. Intensidade. Não adianta ser pela metade. Você tem que viver.
aquilo que você prega. Prega. Entende? Como é que eu vou trazer uma pessoa? Tô trazendo uma pessoa pra esse negócio. Tô falando pra pessoa, ó, você vai trabalhar pra caramba, ó, dedicação, obcecado. Aí a pessoa me liga sábado, eu não atendo, porque é o meu momento. Uhum. A pessoa me liga no domingo e eu não atendo. A pessoa me liga numa quarta e eu demoro a responder. Problema nenhum, mas não traga a pessoa falando isso. Então o discurso tem que estar alinhado com a prática. O que eu já vi, tá? O que eu já vi de consultor querendo fazer o negócio e o cara não tá lá pra fazer, Uhum. o cadê? Ô, cadê? Já perdi a conta, Tapim. Já perdi a conta. Então, pra mim, todas as pessoas que nós trazemos na agência Giants, nós temos responsabilidade moral sobre elas. Responsabilidade moral. Por quê? Porque você tem que dar certo. Então, o que está ao meu alcance e da grande maioria dos líderes que lá estão, todos os esforços serão feitos. Não tem corpo mole, não tem horário comercial, não tem essa conversinha. Entende? É intensidade, viver o que prega e conversar com muita gente. Muito bom, excelente. Pô, Acho que foi dica pra todo lado. saí soltando os cachorros aqui, falando do meu coração, cara. Muito bom. Cara, é muito bom. O tema é Me Segure Cast. O Me Segure que eu vou falar é um bordão que realmente a gente levou pra sociedade pra ela ouvir o que precisa. Ok? E aí não é só a sociedade que precisa ouvir sobre o seguro de vida, a proteção, a sucessão. Temas importantes do capítulo, do episódio número 2 com o Rodrigo Machado. Falei muito sobre sucessão patrimonial, blindagem, seguro versus holding. Segue a gente lá no nosso canal. Acompanha na íntegra. Não é só de corte que a gente vive. O corte é bacana, chama atenção, leva para reflexão. Mas vá lá para o YouTube, assiste o canal na íntegra, tem muito conteúdo mesmo. Enfim, Samuel, quero agradecer você Imagina. imensamente pelo seu tempo. Pô, veio de São Paulo para Sorocaba para a gente poder fazer esse episódio, né? Levar o teu conhecimento, as tuas ideias, a tua crença, a tua verdade, o teu valor para a sociedade como um todo, agregando para um possível cliente, também trazendo alguns recados para quem está no campo e está com alguma dificuldade ou está indo bem, mas qual o insight que ele pode pegar aqui, para a liderança, que às vezes até infelizmente não tem uma ajuda no dia a dia, o bastidor é muito solitário, né? O líder, Sim. às vezes, ele fica muito solitário, fica com medo, fica com vergonha de pedir ajuda, achar que se ele pedir ajuda, vão achar que ele não está preparado para fazer uma gestão de equipe, ele acaba segurando para ele muita coisa e erra pela omissão. Perfeito. Erra pela omissão. Tem que levantar a mão, tem que pedir ajuda, e às vezes, com algumas informações que você trouxe, alguns insights, alguns recados, pode ajudar esse líder ou a levantar a mão, falar, poxa, Samuel é o cara para eu conversar, ou ele ter uma reflexão sobre como ele faz a gestão da equipe dele. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Deixe só agora, né, um contato final. Só as redes sociais, que eu sei que são mais de uma. A gente começou na internet, poxa, eu não sei se eu quero. Aí abriu uma. Aí daqui a Isso. pouco tinha duas, daqui a pouco foi para três. Falei, meu Deus, administrar tudo isso. Mas vamos lá. Suas principais redes sociais para a galera, se quiser falar com você, quiser te achar. Poxa, eu quero trabalhar com o Samuel. Eu quero ser um consultor da agência Giants. Eu quero ser um líder. Eu já trabalho no mercado de seguros. Como que eu faço para ser um gestor na tua agência? Ou gostei do que você falou, quero ser seu cliente. Como as pessoas te acham? Cara, primeiro eu agradeço imensamente o tempo, a conversa, o seu podcast. Parabenizo muito sobre os assuntos que você trata aqui. Meus contatos, samuel.nevesp, Desce do Muro Podcast e Agência Giant. Segue, compartilha, clica, manda para todos os lugares que você imaginar. O que a gente gosta de pregar, levar, Pim, que a gente muitas vezes foge um pouco da jornada do herói. Eu sou quase que um anti-herói, né? Por quê? Muitas pessoas têm hábito de contar só o que dá bom, o que tá dando tudo certo. E eu trouxe do Desce do Muro, e na minha trajetória inteira, eu sou uma pessoa que tenho muitas cicatrizes, muitos momentos de aprendizado e não as escondo, porque foram eles que nortearam a minha trajetória e vencê-los foi o que me deu musculatura para percorrer o tempo que o homem lá de cima
me permitir estar aqui. Então, para mim, é um privilégio sempre falar sem papas na língua aqui do Me Segure Cash. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e que vai ser um sucesso aí, sem dúvida. Com certeza. Bom, é um laço de amizade, fraternidade, então obrigado Imagina. pela parceria. Tamo junto. Gratidão por tudo que a gente tem construído. É isso aí. E que o seu canal, o meu canal, o nosso canal, juntos com a Giants, possa levar muita informação, conhecimento, educação para as pessoas aí, porque elas estão carentes e necessitando disso. E se fica de recado final agora, o meu momento Me Segure que eu vou falar deste episódio é você, potencial cliente, que recebeu um contato de um consultor, seja lá de qual for a empresa, eu não estou aqui para defender nenhuma bandeira nesse momento, quero levar a educação financeira e o seguro de vida para a tua casa, para a tua vida. Tem um monte de profissional bom querendo tentar falar com você, você não atende o telefone, você não responde uma mensagem de WhatsApp, você não dá a oportunidade para essa pessoa falar com você sobre a tua vida, sobre a tua família, o que é importante para você fazer uma consultoria, para que você entenda o que você precisa. Abra a tua agenda para isso, atenda esse telefone, entenda por que tem alguém te procurando para falar sobre esse assunto. Marcou essa reunião? Conseguiu falar com essa pessoa? Atenda essa pessoa. Onde os nossos profissionais mais sofrem no dia a dia é a falta de compromisso e responsabilidade com a sua e a agenda dele. Você não marca um médico e não dá satisfação em não ir. Você marca um médico porque precisa, o médico tem uma agenda fechada, é difícil conseguir um horário e você valoriza a agenda do médico. Quando você marca, você vai. Você para de fazer tudo para ir no seu cardiologista, no ginecologista, no seu oftalmo, no pediatra do teu filho. Não tem nada que faça você não ir naquele dia, no horário que você marcou com o seu médico. Por que você marca uma consulta? Por que você marca uma consultoria com um profissional para mudar a tua vida ou falar da importância do seguro para você e qualquer coisa vira um motivo para desmarcar essa reunião? Então, Me Segure que eu vou falar é respeite a tua agenda e respeite o profissional que está tentando falar com você. Diminua a quantidade de desmarcações que esses profissionais sofrem na pele, no dia a dia, e pela crença que ele tem em mudar a tua vida, ele não desiste da profissão, ele não desiste da carreira, ele não desiste de você para tentar ajudar você e tua família. Então vamos respeitar um pouquinho mais os profissionais que eles estão merecendo. Tá legal? Algum recado adicional? É isso. É isso. É isso? É isso. Então, como todo episódio eu finalizo com uma mensagem, um dia vai estar decorada, a memória hoje não está deixando mais. Não, mas tem que ler. É tanta coisa, hoje em dia a gente tem que ler mesmo, então sempre que eu termino um episódio, tem uma mensagem final para você. Então, que a paz do Senhor permaneça em seus corações e em seus lares, assim como está escrito em Salmo 121, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lembre-se, cuidar da nossa família e nos protegermos não é apenas uma responsabilidade nossa, mas também um ato de fé e amor. Deus nos deu a sabedoria para sermos prudentes e vigilantes. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Até o próximo encontro aqui no Me Segure. Fique na paz de Cristo e sempre seguros na mão do Pai. Amém. E uma boa semana para você.